autoridades aqui já nominadas, prezados ministros, presidentes, como o pastor Navarro, pastor José Nivaldo, pastor Sidney Félix, pastor Benjamin Guedes, pastor Dorvaci e os demais já nominados. A paz do Senhor, bem como a toda a igreja do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos alegres de poder estar aqui neste momento e nós, em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus, nós iremos dirigir ao Senhor uma oração e assim estamos dando abertura oficial a esta Assembleia Geral Extraordinária que tem como objetivo a autonomização das congregações ligadas à cidade gaúcha, bem como a posse do seu primeiro pastor-presidente e também a aprovação do estatuto desta nova igreja autônoma. E neste momento, então, eu vou pedir a gentileza do nosso nobre companheiro, pastor José Bernardo Navarro, pastor-presidente da Assembleia de Deus de Nova Esperança, para dirigir ao Senhor esta oração. Antes de ser feita esta oração invocatória, eu quero, em nome de Jesus, pastor Isaías Guedes, parabenizar o senhor por essa iniciativa de autonomizar esse campo. Eu trago saudações em nome do nosso pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva, também do presidente do Conselho de Transferências, o pastor Manuel Caetano, que não pôde se fazer presente, ambos por motivo justo, e não puderam se fazer presente, mas eles mandaram a saudação ao Senhor, a todo o seu ministério, a toda a igreja do Senhor. Os irmãos recebem? Amém. Também eu desejo parabenizar este campo abençoado pela cooperação muito expressiva por ocasião do nosso encontro da Umadepar. Foram quase 170 jovens do campo de Paranavaí que foram ali, além dos obreiros, dos irmãos casados, acho que quase 200 pessoas, e nós ficamos muito sensibilizados. A nossa gratidão ao amado irmão, também os demais presidentes que aqui estão, que também enviaram as suas caravanas ali. Então, neste momento, amados irmãos, com muita alegria, depois dessa mensagem tão maravilhosa que nós ouvimos, né, do evangelista Hinaldo. Nunca ouviu o Hinaldo pregar, que bênção, né? Que mensagem avivada, poderosa aqui, viu? Ele pregou na unção de Deus, né? Acho que nós vamos levar o Hinaldo para pregar lá em Maringá também. Em nome de Jesus, né? Agradecendo a Deus pelo que já recebemos e pedindo a Ele que, na continuidade desta Assembleia Geral, a glória do Senhor se manifeste como tem se manifestado até o presente momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus querido, pela oportunidade que tens concedido para nós nesta noite, estarmos aqui na tua presença, na cidade gaúcha, Senhor, e estarmos orando agora para a abertura desta Assembleia Extraordinária, Senhor, quando a tua igreja está, Senhor, se reunida para te adorar, Senhor, também na liderança do pastor Robson Brito, nosso muito digno presidente da nossa 5ª região, na direção agora desta Assembleia, Senhor, para continuar desenvolvendo o trabalho de posse, Senhor, do novo pastor que estará assumindo esta igreja, o primeiro presidente desta amada igreja na cidade de Gaúcha. Aqui nós estamos diante da tua presença, Senhor, te agradecendo por tudo e pedindo a tua bênção, o teu poder. Continue derramando a tua graça, o teu poder maravilhoso e poderoso sobre cada vida. Que esta reunião, Senhor, seja aprovada por ti, Senhor. Ó querido Pai, nós te agradecemos e te pedimos tudo em nome do teu amado Filho Jesus. Amados irmãos, como é de conhecimento dos membros do campo da Assembleia de Deus de Paranavaí, no dia 7 de fevereiro, o ministério desta igreja, reunido em reunião ordinária, deliberou
embaixo de oração, na direção do Senhor, a autonomização de 5 campos com os respectivos presidentes indicados pelo presbitério e aprovado sem que ninguém manifestasse nada em contrário na ocasião. E isso foi levado à frente, foi encaminhado à diretoria da 5ª Região Eclesiástica. A diretoria da 5ª Região Eclesiástica encaminhou para o Conselho de Transferências, e o Conselho de Transferências, reunido no dia 18 de março deste ano, na Assembleia de Deus de Faxinal, deliberou na aprovação da decisão do nobre pastor presidente de Paranavaí, pastor Isaías Guedes, bem como todo o seu ministério. Eu vou pedir neste momento para o pastor Sidney Félix que leia a carta que legitima a autoridade dada pelo presidente da nossa convenção para que nós pudéssemos realizar, com a graça de Deus, esta Assembleia. Muito bem, vamos estar fazendo essa leitura. Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná, Rua Almirante Tamandaré, 364, Alto da 15, Curitiba, Paraná. Curitiba, 5 de maio de 2009. Caro pastor Robson Brito, muito digno presidente do Conselho Jurídico, coordenador do 5º Conselho Eclesiástico da CIADEP, a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho pela presente determinar que o prezado companheiro nos termos do novo estatuto e do novo regimento interno da CIADEP represente o Conselho de Transferência da CIADEP como coordenador da 5ª Região Eclesiástica e atue na elaboração da documentação e lavratura da ata de autonomização, posse dos pastores presidentes e aprovação do Estatuto Social de cada igreja que será autonomizada no campo eclesiástico de Paranavaí, presidida pelo nobre pastor presidente, pastor Isaías Guedes. Segundo definição do cronograma de posse feitas pelo prezado pastor Guedes, ficarão assim definidas: 7/5/2009, Alto Paraná, pastor presidente, pastor Benjamin Guedes, pastor presidente José Nivaldo de Melo. 19/5/9, Rondon, pastor Sidney Félix de Oliveira. 21/5/2009, Guairaçá, pastor presidente Dorvaci Ramo Bicudo. E hoje, 25/5/2009, Cidade Gaúcha, pastor presidente, pastor Gilberto Zambotti. Sem mais para o momento, antecipo minha gratidão. Pastor Ivaldo Teodoro da Silva, presidente da CIADEP, Convenção das Igrejas Assembleia de Deus, Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Meus amados irmãos, feito isto, nós queremos comunicar àqueles que não sabem da história dessa igreja, que hoje ela está sendo autonomizada, entretanto ela foi plantada no dia 6 de agosto de 1960. Também eu devo alertar aos irmãos que deve estar correndo entre os senhores e as senhoras uma lista de frequência. Então eu peço a gentileza de todos os membros do campo de Paranavaí, inclusive aqueles que já são campo agora, esta semana anterior, também podem assinar, né? Porque por uma questão de honra. Já passou aí a lista de frequência, meus irmãos? Então, se não passou, vai chegar para você aí. Podem ir assinando, por gentileza, porque isso é muito importante para nós. Também, meus irmãos, nós estamos fazendo tudo aqui com base na palavra de Deus que nos mandou irmos por todo mundo e pregar o Evangelho e também plantarmos igrejas. Isso está em todos os textos da grande comissão, como Mateus 28, 18 a 20 e várias outras referências bíblicas. A base legal para este ato se encontra na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º e artigo 19 da nossa Constituição promulgada em 1988. Também pela Lei 10.406 de 2002, o novo Código Civil Brasileiro, em seu artigo 44, inciso 4º, e pelo Estatuto Social da CIADEP,
em seus artigos 112, parágrafo único, 19, 39, inciso 2, artigo 27º, inciso 14, alíneas A, B e C, e também do mesmo Estatuto Social da CEADEP, artigo 5º, incisos 5 e 6, que passo a ler neste momento. Artigo 5º, inciso 5 do Estatuto da Convenção. São finalidades da CEADEP incentivar a plantação de novas igrejas pelas igrejas filiadas, respeitando o princípio da não invasão do campo eclesiástico de outra igreja filiada à CEADEP, conforme os preceitos das Escrituras de Romanos 15, versículo 20, e 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Incentivar o desenvolvimento autossustentável de congregações para a ampliação do número de igrejas filiadas através da criação de novos campos eclesiásticos. Também nós embasamos a nossa Assembleia no regimento interno da CEADEP e seus artigos 43, inciso 1, 2, alíneas e parágrafos. Artigo 44, artigo 46, incisos, artigo 47, incisos e o artigo 48 do mesmo regimento interno. Senhor presidente do campo de Paranavaí, eu sugiro que nós nomeemos um secretário ad hoc. Eu penso que o senhor vai indicar o mesmo, né? Então, está nomeado pelo presidente de Paranavaí, o secretário ad hoc para esta AGE, o evangelista Zedequias. Por gentileza, meu amado irmão, continue aí nos ajudando, como você já fez nas demais assembleias aqui do campo. Então, meus amados irmãos, segundo a reunião feita no dia 7 de fevereiro deste ano em curso, pela deliberação do Conselho de Transferência da nossa CEADEP no dia 18 de março, acontecido em Faxinal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da CEADEP, nós declaramos autônomo o campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade gaúcha e as demais congregações a elas ligadas. E o povo de Deus diga amém. Amém. Também neste momento, irmãos, nós queremos comunicar-nos que em decisão, a mesma decisão do dia 7 de fevereiro deste campo, bem como com a aquiescência do Conselho de Transferência da mesa diretora e do senhor presidente, pastor Ival Teodoro da Silva, foi apresentado para assumir o campo da Assembleia de Deus aqui de Cidade Gaúcha, aquele que já está exercendo a função interinamente, pastor Gilberto Zambotti. Eu peço a gentileza, o senhor se coloque à minha esquerda, por favor. E eu também peço, por favor, a sua esposa, irmã Marli Carneiro Doroso Zambotti, que se posiciona ao lado do seu esposo. E também quero convidar os filhos Tiago e o Eli, que também venham aqui à frente em nome do Senhor, porque a família também faz parte do ministério do obreiro. Amados irmãos, os obreiros do campo de Paranavaí, por gentileza, fiquem de pé. Todos os ministros, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores do campo de Paranavaí, se coloquem de pé. Aqueles que nestas 2 últimas semanas também foram autonomizados por uma questão de honra, também se levantem. Amada Igreja do Senhor, o ministério desta igreja, bem como a convenção, que pela graça do Senhor nesta ocasião eu a represento, deliberou favoravelmente para que o pastor Gilberto deixasse de ser o presidente interino para ser agora o presidente de fato e de direito. A igreja plenária da Assembleia Geral aqui da igreja de Cidade Gaúcha se concorda com essa decisão do seu ministério, da sua convenção. Se levante, por favor, nesse momento. Todos os membros da igreja de Cidade Gaúcha concordam, fiquem de pé. Tapira, Ouro Verde, todas as igrejas ligadas ao campo, do novo campo aqui de Cidade Gaúcha.
Então, aprovada por unanimidade. A igreja pode dizer amém? Glória ao nome do Senhor. De pé ainda, eu gostaria que agora todos, até os que não são membros de Paranavaí, se eu peço a gentileza que o amado irmão se ajoelhe, e eu vou pedir para que o pastor Isaías Guedes, é a melhor pessoa para fazer isso, um pouquinho mais para trás, por favor, bem para trás. Pastor Isaías Guedes estará neste momento orando a Deus, impondo as mãos sobre o servo do Senhor, pastor Gilberto, e a sua esposa, irmã Marli, para que os dons ministeriais que já operam na vida dele possam ser muito mais potencializados agora pelo poder do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse instante a alegria toma conta dos nossos corações. Tua igreja na cidade gaúcha, esse campo que o Senhor autonomiza nesta noite. Senhor amado, está sendo nesse instante intercedido, Senhor, em favor do pastor Gilberto, irmã Marli e sua família. Como pastor presidente desse campo, Senhor, como sempre o Senhor tem lhe abençoado, como também os seus companheiros que faz parte desse setor. Venham ser tomados, Senhor, de ânimo, de coragem, de alegria, de união e de paz, para que a tua obra cresça de uma maneira estupenda, vamos acompanhá-lo nesta jornada, trabalhando, Senhor, para ti, esperando a tua volta gloriosa. Nós pedimos tua bênção, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos nesse instante, ó Senhor, amém. Nós declaramos empossado o pastor Gilberto Zambotti como presidente da igreja de Cidade Gaúcha e as demais congregações a elas vinculadas como Tapira, Ouro Verde, Santa Felicidade. E o povo de Deus diga amém. Esta igreja local se reuniu com oração e o seu pastor Gilberto, Deus colocou em seu coração a diretoria que deverá assumir a direção dessa igreja para cooperar com o pastor Gilberto. Então, neste momento, nós queremos chamar aqui à frente, por gentileza, o segundo tesoureiro indicado por esta igreja, diácono Severino José da Silva. Por favor, se posicione aqui à minha frente, à minha direita do púlpito. Diácono Severino José da Silva. José Paz Sobrinho. E para o cargo de vice-presidente, presbítero Sidney Del Moura. Aonde está? Está. Muito obrigado. Eu vou pedir aos senhores que deem 2 passos à frente, por favor. Queremos chamar também, queremos pedir a gentileza que o pastor Gilberto fique bem no centro ali, ao lado com a sua esposa, ao lado do vice-presidente. Queremos chamar também os amados irmãos indicados para o cargo do Conselho Fiscal, que é constituído de 3 membros efetivos e 3 suplentes. Para o cargo de presidente do Conselho Fiscal, presbítero Moisés Pereira Lima. Moisés Pereira Lima. Aonde está esse amado irmão? Por favor, querido. O senhor fique no centro aqui, atrás do pastor Gilberto, atrás. Também ao cargo de relator do Conselho Fiscal, cooperador Washington dos Santos Teodoro, por gentileza. Como membro do Conselho Fiscal, cooperador João Barbosa. Onde está o irmão João Barbosa? Também
Tratam-se dos irmãos Evangelista Márcio Antônio Marques, Presbítero Isaías Carreño Silva e Diácono Kleber Cristiano da Rocha Macedo. Por favor. Isso. Neste momento, eu apresento os irmãos agora toda a diretoria desta igreja. Aqueles que concordam com essa diretoria, se levantem, os contrários permaneçam como estão, sentados. Os que concordam em receber estes irmãos como a diretoria desta igreja, se levantem, os contrários permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, com ações de graças, com alegria no nosso coração, o pastor Isaías Guedes estará fazendo a oração, abençoando agora toda a diretoria desta igreja de Cidade Gaúcha, incorporando as congregações a ela vinculadas a Pira, Ouro Verde, Santa Felicidade. No capítulo 3 de Eclesiastes, no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Então, meus queridos, o tempo chegou. Chegou para Guaraçá, chegou para o pastor Dorvaci, em Guaraçá, chegou para o pastor José Nivaldo, chegou para o pastor Sidney, chegou para o pastor Benjamin, chegou para o pastor Gilberto. Tudo tem o seu tempo determinado. Agradeço a Deus nesse instante, porque Ele me fez feliz, me deu essa felicidade e essa alegria de cumprir com o tempo determinado. Me deu esse privilégio, que eu sei que para mim é um privilégio. Para alguém que não conhece isso, está me chamando talvez até de doido. Mas eu estou ciente que eu estou de acordo com o tempo determinado para que acontecesse o que aconteceu em Paranavaí. Então estou feliz na igreja Assembleia de Deus em Paranavaí, pela graça de Deus, onde estamos pastoreando, está feliz, os obreiros estão felizes, e graças ao Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Podemos colocar a pedra agora, como Samuel colocou, e dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, meus queridos, não tardou e nem passou do tempo. Chegou o tempo determinado para que isto acontecesse. Junto comigo, com alegria e com satisfação, levante as vossas mãos para cá. Eu creio que para o pastor Robson também não deixou de ser uma alegria, que muitos presidentes passaram, pastor Navarro, mas tudo tem o seu tempo. Ele está acompanhando o que Deus está fazendo na nossa região. Levante as suas mãos para cá e oramos a Deus nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, o tempo determinado chegou, Senhor. E eu te agradeço, Deus, porque tu nos confias, Senhor, coisas muito grandes e muito sérias. E eu estou feliz nesta noite, porque o determinado tempo que estava na sua agenda, Senhor, está sendo realizado. Senhor querido, sei que não foi uma apresentação minha,
presidente da nossa convenção do Estado, a sua diretoria, o pastor Manuel Caetano, que entenderam o plano e o propósito de Deus para que isso acontecesse, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela diretoria que aqui está. E essa diretoria sirva de bênção junto com o pastor Gilberto. Possam, Senhor amado, como Arão e Ur na hora da dificuldade, Senhor, com os amaleques, eles possam segurar os seus braços para que a vitória seja realizada. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos por tudo. E toda a igreja diga um amém bem alto. Amém. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do Estado do Paraná, eu declaro empossada essa diretoria, já nominados seus nomes e os respectivos cargos, e o povo de Deus mais uma vez diga: a nossa convenção está dando toda a aquiescência e aprovando esta determinação feita pelo presbitério dessa igreja no dia 7 de fevereiro de 2009. Eu peço que o senhor secretário consigne em ata isto. Também, meus irmãos, em nome do Senhor, nós devemos comunicar aos queridos irmãos em Cristo que a outrora sede aqui de Cidade Gaúcha, na pessoa do seu presidente, pastor Isaías Guedes, bem como todo o seu presbitério, aqueceu na decisão coerente de transferir bens imóveis que são, até o momento, propriedade da Igreja de Paranavaí para o novo campo de Cidade Gaúcha. Então, neste momento, nós queremos comunicar isso à Assembleia e consignar em ata que o imóvel onde estamos, o imóvel da data de terra do lote 5 da quadra 44, com área de 600 metros quadrados, situado à rua José de Araújo Chaves, esquina com Luiz Antônio Moraes, 1442, centro, e neste templo de alvenaria, com um refeitório de alvenaria e a casa pastoral de alvenaria também, e mais. Então este é o primeiro imóvel que é transferido para a posse e a propriedade agora do campo de Cidade Gaúcha, e mais um terreno de 600 metros quadrados sob a matrícula de número 10.577, e o outro terreno situado no lote 7, quadra 44, com 360 metros quadrados, com escrituração em andamento. Além deste imóvel, ainda são repassados para a propriedade do campo eclesiástico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cidade Gaúcha os seguintes imóveis: a congregação, o imóvel onde está a congregação do município de Tapira, na rua Jaguariaíba, centro, quadra 112, lote 12, com um templo de alvenaria, uma casa pastoral e um refeitório de alvenaria. Também, na mesma localidade, um terreno de lote número 11, quadra 112, com 675 metros quadrados, localizado na rua Irati, sem número, centro. Mais um terreno no lote 10, quadra 112, com 675 metros quadrados, localizado na mesma rua Irati, sem número, centro. Também o outro imóvel transferido para a propriedade desta igreja, trata-se da onde está a congregação no distrito de Ouro Verde, na quadra 4, área de 450 metros quadrados, na Avenida Moarama, com um templo de alvenaria e uma casa pastoral de alvenaria. Também a congregação no distrito de Santa Felicidade, lote 3, quadra 26, área de terras
de 500 metros quadrados, um templo de madeira e uma casa pastoral de madeira, ficando aqui a diretoria do Novo Campo, na pessoa do seu presidente, pastor Gilberto Zambotti, que proceda todas as necessidades legais para a transferência e a tradição destes bens imóveis já mencionados. Também, além dos imóveis que referimos, também tem alguns bens móveis. Primeiro, o automóvel Uno Smart 1.0 2001 a gasolina, na cor cinza, placas CLZ 2315, que está em uso da congregação de Tapira. Outrora era propriedade de Paranavaí, agora passa a ser propriedade do campo de Cidade Gaúcha. Também o automóvel Fiat Siena ELX Flex 1.4, ano 2008, fabricação 2008, modelo 2009, na cor prata, placas AQY 8533. Este veículo com financiamento em andamento e está lotado aqui na própria Cidade Gaúcha. Também pedimos que o senhor presidente deste campo proceda toda a tramitação legal necessária para a tradição e a propriedade deste bem. Também, meus amados irmãos, a igreja pode dizer amém por estas bênçãos? Que coisa, hein? Já começaram forte, né? Que bom, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Também, meus amados irmãos em Cristo, nós devemos, pela formalidade legal, que a partir de hoje esta igreja é uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, é uma pessoa e ela tem que ter personalidade jurídica e, para tanto, nós precisamos aprovar o seu estatuto. O estatuto da nossa convenção, os ministros convencionais já o conhecem, porque isso foi amplamente debatido em Assembleia Geral Extraordinária e ordinárias da nossa convenção. Também você pode ter acesso a isso no site da convenção e todo membro da igreja pode ter acesso ao mesmo. Então, pela formalidade legal, se nós fôssemos ser criteriosos, e talvez alguém entenda como legalistas, né? Nós deveríamos ler artigo por artigo, senhor presidente de Paranavaí. Os 52 artigos, aí talvez o nosso culto, lá por 1h da manhã, a gente consegue acabar, né? Teríamos 52 artigos, seus incisos e parágrafos, bem como o nosso credo de 14 pontos, a nossa doutrina para ser lida. Então nós temos que fazer isso também nesta reunião. Propõe que seja aprovado sem ser lido, porque já é de conhecimento de todo o ministério, né? Então, não precisa ler parágrafo, nem nada, né? Está aí uma proposta do pastor José Tiburcio. Essa proposta tem que ser apoiada. O senhor apoia? Seu nome, irmão? Evangelista Benedito Paes Palazini, que se consigne em ata, por favor. Também está apoiando a proposta do pastor José Tiburcio. Também o pastor Valdivino. Amém. Esqueci o sobrenome do senhor. Francisco Dias. Presbítero Gesildo Antônio de Oliveira. Então, 3 obreiros apoiam a proposta do pastor José Tiburcio. 4, né? Então vejam, aí eu proponho a Assembleia que é soberana, eu estou aqui simplesmente presidindo-a. Os irmãos concordam que o estatuto da vossa igreja seja aprovado? Conforme os que concordam, fiquem de pé, para ficar bem claro. Então, aprovado por unanimidade. Você depois pode procurar
saber o conteúdo do estatuto, é um direito seu, pode procurar o seu pastor. Então eu quero pedir agora que o pastor Gilberto Zambotti, com a diretoria, sem o conselho fiscal, somente a diretoria, assinem ali naquela mesa. E mais uma vez, pastor Isaías Guedes, parabenizar o senhor pelo fato do irmão ser sensível à vontade do Senhor. Deus comunicou esta ideia da autonomização desses campos e eu penso que é algo muito coerente, tendo em vista que o campo mais próximo da sede seria 35 quilômetros, né? E aqui, Cidade Gaúcha, 100 quilômetros, né? Isso aí é coisa de lá do exterior, onde estão os brasileiros do Japão, que o presidente pastoreou uma igreja de 200 quilômetros, 150 quilômetros, 100 quilômetros, né? Então a igreja, o pastor Ivaldo novamente me pediu para parabenizá-lo, bem como todo o conselho de transferência, o pastor Manuel Caetano, e eu desejo, em nome de Jesus Cristo, que a bênção de Deus esteja sobre a igreja de Cidade Gaúcha e também sobre os outros 4 campos já mencionados aqui. Há uns minutos mais para concluir a ata, mais 5 minutos. Eu estou superfaturando, porque eu acho impossível acabar em mais 5 minutos. Então, nesse momento, para ser colocado no jornal da convenção, também no site, eu peço a gentileza que o pastor Isaías Guedes esteja aqui bem no centro, juntamente com a sua... Acho que o senhor poderia ficar aqui em cima, né? Juntamente com a sua... Aleluia, aleluia. Todo mundo. No dia que eu aceitei a Cristo como Salvador, na Igreja Assembleia de Deus em Alto Paraná, quando eu vim à frente, algumas pessoas que estão aqui são testemunhas disso, quando Deus levantou uma profetisa naquele dia, e aquela profetisa disse, profetizando, disse: eis que eu tenho um plano com a tua vida, e eu te salvo hoje, porque eu tenho um ministério na tua vida e te usarei na minha obra. Eu era uma pessoa tão tímida que a primeira oportunidade, pastor Isaías, que eu tive num culto, quando eu cheguei aqui em cima, que eu olhei as pessoas me olhando, eu senti uma alegria enorme nas pernas. As pernas começaram a ficar alegres, assim, umas batendo nas outras, e deu um nó na minha garganta, e eu desci sem falar nada e fui embora para casa. E alguém disse assim: o quê? Aquela profetisa estava doida quando disse que Deus tem um plano na vida desse rapaz. Mas Deus, como disse o pastor Isaías, tem um tempo determinado para tudo, né, pastor Isaías? E dali nós fomos congregando, Deus nos chamou para um ministério de presbítero, trabalhamos praticamente 5 anos cooperando com o pastor Antônio Pereira, que está aqui nessa noite, é o meu pai no ministério, a pessoa que acreditou na nossa chamada e nos apresentou ao ministério de presbítero, e é uma pessoa que tem uma estimação e uma consideração muito grande. Depois, o tempo foi passando, gente, e quando eu estava pastoreando a igreja Assembleia de Deus em Itapira, pastor Isaías, o nosso presidente, foi ele que nos enviou ali. Eu estava um dia arrancando os tacos da casa para colocar um piso cerâmico, e de repente chegou uma irmã
E essa irmã está aqui hoje. E ela chegou, parou na porta assim, e chorando compulsivamente, ela disse: pastor, eu vim aqui porque o Espírito Santo não deixou eu dormir essa noite. E o Espírito Santo mandou que eu viesse dizer para o senhor que o senhor vai ser um pastor presidente. Eu olhei para ela, falei: irmã, eu reconheço que a senhora tem a unção de Deus na sua vida, mas eu não vejo um caminho para isso acontecer. E ela, chorando compulsivamente, disse: e eu te digo mais, Deus manda dizer para o senhor, pastor, que o senhor vai ser pastor presidente, e falou o nome do campo. Aí foi que eu não acreditei mesmo. Eu disse: irmã, a senhora me perdoe, mas eu te respeito, mas vai ser muito difícil acontecer isso. Oramos, ela foi embora. 20 dias depois eu fui pregar num congresso no campo de Umuarama, lá no Parque Dom Pedro. Eu estava pregando, a cantora Cícera Lopes cantando, e no domingo de manhã ela estava ministrando assim, aí ela virou para trás, cheia do Espírito Santo, foi, colocou a mão no obreiro daquela igreja, profetizou a vida dele. E quando ela terminou de profetizar a vida dele, Deus estava usando ela. Eu orei em espírito e disse: Deus, o senhor sabe que aquele dia que aquela irmã foi lá em casa, falou assim, assim, assim. Deus, eu tive dificuldade para acreditar naquilo. Se aquilo realmente é o teu plano na minha vida, a Cícera está aí, cheia do teu Espírito, falando com o presbítero Marquinhos ali. Senhor, toca no coração dela, se aquilo é a tua vontade, faz com que ela confirme aquela palavra. E ela foi voltando assim para o púlpito, e quando ela foi chegando no púlpito, ela virou para trás e veio assim: e tu me pedes uma confirmação? Eis que te digo, eu farei um rebuliço nesse Paraná e te colocarei como pastor presidente. E eu chorei naquele dia, porque aquele dia eu acreditei que realmente Deus estava nesse negócio. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero deixar registrado nesse culto, nas minhas palavras, em primeiro lugar, a minha gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor tem sido a minha rocha eterna. Quantos momentos de angústia, de sofrimento, de tribulação, que nenhum membro da igreja fica sabendo, mas o Senhor com certeza fica sabendo, e Ele tem sido a minha rocha. Em segundo lugar, eu quero deixar uma palavra de gratidão, porque se Deus me concedeu chegar até aqui, eu devo uma boa parte do meu ministério, da minha vida, à minha esposa. Eu glorifico a Deus pela vida dessa mulher, que tem sido uma coluna que Deus tem colocado ao meu lado. Tem dia que nós assim se irritamos um pouco, mas depois eu abraço ela e nós choramos juntos, e até aqui são quase 25 anos que a gente vem lutando junto, e eu devo boa parte do meu ministério a ela. Também quero deixar registrado, em terceiro lugar, a minha gratidão, pastor Isaías, na sua pessoa. Eu glorifico a Deus pelo grande homem de Deus que o Senhor é. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de defender o seu nome, quando alguém, numa palavra insana, tentava denegri-lo. Eu sei que ninguém é perfeito, ninguém de nós que está aqui é perfeito, todos nós temos defeitos. Mas eu glorifico a Deus pela vida e o ministério do pastor Isaías, porque Deus colocou esse sonho no coração dele, e ele foi a ferramenta de Deus para que isso acontecesse na minha vida, na vida do pastor Benjamin, na vida do pastor Sidney, do pastor José Nivaldo, do pastor Dervaci.
que Deus possa abençoar ricamente, pastor, o seu ministério. E quero agradecer a todos os demais. Eu não vou citar nomes, porque seria impossível citar todos os nomes das pessoas que fizeram parte do meu ministério, da minha trajetória até aqui. Mas eu quero agradecer a todos os demais que, de uma maneira ou de outra, eu sei que pessoas oraram por isso, pessoas jejuaram por isso, pessoas em momentos que nós passamos de tristeza, choramos juntos, pessoas amigas, que nos momentos mais difíceis nunca arredaram o pé, sempre estiveram ali presentes, lutando junto, e hoje estão aqui fazendo parte desta vitória. Eu glorifico a Deus. Também eu seria um ingrato se não mencionasse nessa noite aqui a minha gratidão ao prefeito Hélio, que está aqui, lá da cidade de Itapira, ele e a Inês, que durante 5 anos que nós estivemos ali, foi um homem que nunca eu fui no gabinete dele que ele me dissesse um não. Eu me lembro um dia que nós projetamos no nosso coração fazer uma ampliação, uma reforma naquela igreja, era uma reforma audaciosa. E eu cheguei para ele e disse: eu vim aqui porque nós precisamos ampliar a igreja. Eu queria que você me desse a planta. Ele disse: pastor, como é esse aumento, esse negócio que o senhor vai fazer? Aí eu expliquei para ele. Ele disse: tá bom. Ele disse: eu vou te dar a planta, eu vou te dar areia fina, eu vou te dar areia grossa, eu vou te dar pedra, eu vou te dar o cimento, né? Quando é que você quer que manda entregar lá? E eu glorifiquei a Deus pela vida do Hélio. Sempre foi um parceiro de luta, de batalha. Deus abençoe a sua vida, Hélio. Eu sei que a sua vida é uma vida abençoada, a sua administração é uma administração abençoada, porque sempre o Hélio foi um prefeito que abriu a mão para a obra de Deus. E Deus viu isso. Eu quero também deixar agradecido aqui, irmãos, todos os companheiros de ministério que lutamos juntos em vários momentos e hoje estão aqui fazendo parte dessa vitória. Glorifico a Deus, e essas são as minhas palavras. Eu sei que agora vai ter a leitura da ata. Neste momento, amados irmãos, eu quero rogar a sua paciência. Eu quero pedir que você preste muita atenção, que agora vai ser registrado, vai ser aprovada a nossa ata, e você deve estar bastante atento para você aprovar conscientemente. Eu passo a palavra ao secretário Adoc, evangelista Zedequias Cavalcante. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Ato da Assembleia Geral Extraordinária de Autonomização da Congregação em Cidade Gaúcha e transformação da mesma em campo eclesiástico autônomo, e posso ser o primeiro pastor-presidente. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2009, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do município de Cidade Gaúcha e parte dos membros e do Ministério Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do campo de Paranavaí, no templo da Congregação de Cidade Gaúcha, cito a Rua José Araújo Chaves, esquina com Luiz Antônio Moraes, 1442, Centro, igreja plantada no dia 6 de agosto de 1960. Este ato foi embasado pelo artigo 5º, inciso 6º e artigo 19 da Constituição Federal e pelo artigo 44, inciso 4º da Lei 10.406 de 2002 do Código Civil Brasileiro, e nos termos dos artigos 5º, inciso 6º, 27, inciso 14, alíneas A, B e C, 39, incisos 2, 19, 112, parágrafo único do Estatuto Social da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná, doravante denominada pela sigla CEADEP, e dos artigos 43, 1, alíneas e parágrafos 44, 46, inciso 47, inciso 48,
do regimento interno da CIADEP. Dando abertura na Assembleia Geral Extraordinária, o senhor presidente, pastor Isaías Guedes, presidente do campo eclesiástico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Paranavaí, conclamou a todos os membros em primeira convocação pelo dirigente do culto que antecedeu a presente, às 19h40, e em segunda convocação às 20h10, conforme o edital de convocação publicado no dia 4 de maio de 2009, nos púlpitos e nos órgãos de comunicação utilizados pela Igreja de Paranavaí, com quórum suficiente para este ato nos termos do Estatuto Social da Igreja Sede de Paranavaí para os fins específicos da homologação. Por parte desta Assembleia Geral Extraordinária e com a devida aquiescência da diretoria da CIADEP e do Conselho de Transferência da mesma, nos termos do seu Estatuto Social e de suas práticas consuetudinárias, na pessoa de seu presidente, senhor pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que se fez representar neste ato pelo pastor Robson José Brito, presidente do Conselho Jurídico e coordenador da 5ª Região Eclesiástica da CIADEP, e sua esposa Ruth Lisboa de Macedo Brito. Fizeram-se presentes pastor José Bernardo Navarro, pastor presidente do campo de Nova Esperança, pastor Jeová Pereira da Silva, pastor Sinei Félix de Oliveira, pastor presidente do campo de Rondon, pastor Benjamin Guedes, pastor presidente do campo de Alto Paraná, pastor Dorvaci Ramos Bicudo, pastor presidente do campo de Guaiaçá, pastor José Nivaldo de Melo, pastor presidente do campo de Paraíso do Norte, pastor João Pedro Moraes, pastor Genivaldo F. da Silva, de Douradina, pastor José Onofre Filho, de Nova Olímpia, pastor José Bueno da Silva, de Nova Olímpia, pastor Marinho Vieira Rocha, de Indianópolis, pastor José Rodrigues da Silva, em Indianópolis, evangelista José Saturnino dos Santos Filhos, São Manuel do Paraná, pastor Marinho Vieira Rocha, evangelista Alexandre Ferreira de Araújo e demais obreiros convencionais e da Assembleia de Deus do Campo de Paranavaí. E as demais autoridades, doutor Giovanni Bonadiman Blanco, vice-prefeito, vereador Claudinei Ribeiro, presidente da Câmara, vereador Claudemir Pereira Leal, vereador presídio José Alves de Souza, vereador José Jaime, vereadora Maria Marlene Borsari, José Ribamar Mendes, oficial de justiça. Depois de transcorrido o culto de adoração a Deus e apresentações, pastor Isaías Guedes, presidente da referida Assembleia Geral Extraordinária, dos membros das congregações da Assembleia de Deus do município de Cidade Gaúcha, declarou que a decisão de autonomização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cidade Gaúcha e a escolha dos nomes da sua diretoria se deu de forma bem pensada e com orientação de Deus e com diálogo entre o Ministério de Paranavaí e com o Ministério de Cidade Gaúcha, os quais representam todos os membros, com o presidente da CIADEP e com o Conselho de Transferência da mesma, bem como obedecendo às exigências e os prazos legais, estatutários e regimentais. Pastor Isaías Guedes passou a presidência da AGE ao pastor Robson José Brito, bacharel em Direito, neste ato representando o presidente da CIADEP e o Conselho de Transferência da mesma, o qual agradeceu a todos os que vieram e transmitiu à igreja a saudação pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que não pôde se fazer presente por motivo de força maior. Transmitiu também a saudação pastor Manuel Caetano, presidente do Conselho de Transferência da CIADEP. Foi também justificada a ausência do vice-coordenador da 5ª Região e do relator, pastor José Lima e Gessé Figueira da Silva. Logo após, convidou o pastor José Bernardo Navarro para fazer uma oração com toda a AGE e declarou aberta a AGE. Em seguida, o senhor presidente nomeou o evangelista Ezequias Vieira Cavalcante, vice-presidente do campo de Paranavaí, como secretário ad hoc da presente AGE. Em primeiro lugar, o senhor presidente determinou que fosse lida a carta assinada pelo pastor Ivaldo Teodoro da Silva e convidou o pastor Sinei Félix de Oliveira para fazê-lo, na qual delega poderes para que o mesmo cumpra as disposições estatutárias no que diz respeito à direção da parte jurídica desta AGE. A autonomização da Assembleia de Cidade Gaúcha, a posse do presidente da diretoria do Conselho Fiscal e a proposta do estatuto da mesma. Fez questão de lembrar à Assembleia que este ato foi embasado por alguns textos da Palavra de Deus, Evangelho por Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20 e outros textos, e pelo artigo 5º, inciso 6º e artigo 19 da Constituição Federal, pelo artigo 44, inciso 4 da Lei 10.406 de 2002 do Código Civil Brasileiro.
citando a decisão do presbitério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Paranavaí, de 7 de fevereiro do corrente ano, e a aprovação do Conselho de Transferência da CEADEP, propôs a homologação por parte de todos da decisão de autonomizar a congregação de Cidade Gaúcha, Tapira, Ouro Verde, Santa Felicidade, sendo a primeira posta como sede do novo campo eclesiástico, ao que houve aprovação unânime por parte dos presentes a AGE. Em seguida, o senhor presidente nomeou o evangelista Ezequias Vieira Cavalcante como secretário ad hoc. Logo após, o senhor presidente apresentou o pastor Gilberto Zambotti, sua esposa Marli Carneiro Doroso Zambotti e filhos Tiago Doroso Zambotti e Eli Doroso Zambotti, como o candidato indicado do pastor presidente do Campo de Paranavaí de todo o presbitério daquela igreja, com a aquiescência do Conselho de Transferência da CEADEP, para assumir o cargo de presidente desta igreja. E o senhor presidente da AGE pergunta aos membros se concordavam com esta deliberação e houve uma proposta de se aprovar. Em seguida, o senhor presidente solicitou que aqueles que concordassem ficassem de pé, ao que todos ficaram de pé, aprovando por unanimidade, não tendo ninguém que se manifestasse nada em contrário. Em seguida, o senhor presidente da AGE impulsou o pastor Gilberto Zambotti como presidente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome da CEADEP. Logo após, convidou o pastor Isaías Guedes para efetuar uma oração e os demais pastores presidentes impuseram as mãos sobre o presidente do campo eclesiástico de Cidade Gaúcha. Ato contínuo, foi indicado pelos presentes os demais membros para comporem a diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cidade Gaúcha, ficando assim constituída: presidente, pastor Gilberto Zambotti, com mandato nos termos do Estatuto da Igreja proposto pela CEADEP. Vice-presidente, presbítero Sidney Del Moura. Primeiro secretário, presbítero José Paes Sobrinho. Segundo secretário, presbítero Clarismon Alves Viana. Primeiro tesoureiro, cooperador Valdemir Azevedo Dias. Segundo tesoureiro, diácono Severino José da Silva. Conselho Fiscal, presidente, presbítero Moisés Pereira Lima. Relator, cooperador Washington Santos Teodoro. Cooperador João Barbosa. Suplentes do Conselho Fiscal, evangelista Márcio Antônio Marques. Presbítero Isaías Carreño Silva. Diácono Cléber Cristiano da Rocha Macedo. Em seguida, o senhor presidente pergunta aos membros da AGE se concordavam com os referidos nomes dos irmãos para os cargos apresentados, e houve uma proposta de se aprovar os referidos nomes, propositura esta que foi apoiada por mais de um membro, ao que o senhor presidente perguntou aos presentes se aprovavam os referidos nomes, ao que foram eleitos por unanimidade entre os presentes da Assembleia Geral Extraordinária, não tendo ninguém que se manifestasse nada em contrário. Logo após, convidou o pastor Isaías Guedes para ler um texto bíblico, o qual leu em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, e efetuou uma oração. Na sequência, o senhor presidente da AGE declarou autônomo o campo eclesiástico da Cidade Gaúcha e empossou também os demais membros da diretoria e o Conselho Fiscal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da CEADEP. Ato contínuo, o presidente do campo da Assembleia de Deus de Paranavaí dirigiu ao Senhor uma oração junto com toda a AGE. Também foi concordado unanimemente pela Assembleia Geral Extraordinária com o que já fora tratado na ata do dia 7 de fevereiro de 2009, quanto ao percentual de 25%, bem como a oferta para o Demicamp, por um período de 2 anos, condição imprescindível para a referida autonomização, ao que todos os membros da AGE de Cidade Gaúcha concordaram unanimemente. O senhor presidente da AGE também lembrou que fica estabelecido que a igreja sede de Paranavaí transfere os bens imóveis correspondente aos templos, juntamente com as dependências que já estão de posse e uso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cidade Gaúcha, a saber, o imóvel da terra, data de terra, lote 5, quadra 44, com área de 600 metros quadrados, situado na rua José de Araújo Chaves, esquina com Luiz Antônio Moraes, 1442, centro, um templo de alvenaria, um refeitório de alvenaria, uma casa pastoral de alvenaria, o qual será o templo sede, e mais um terreno de 600 metros quadrados sob matrícula de número 10.577,
e outro terreno situado no lote 7, quadra 44, com 360 metros quadrados, com escrituração em andamento. Além deste imóvel, ainda são repassados para a propriedade do novo campo eclesiástico da IEAD de Cidade Gaúcha seguintes imóveis: Congregação do município de Itapira, Rua Jaguariaiva, Centro, quadra 102, lote 12, com um templo de alvenaria, uma casa pastoral de alvenaria, um refeitório de alvenaria, também um terreno lote 11, quadra 112, com 675 metros quadrados, localizado na rua Irati, sem número, Centro. Mais um terreno, lote 10, quadra 112, com 675 metros quadrados, localizado na rua Irati, sem número, Centro. Congregação no distrito de Ouro Verde, quadra 4, área de 450 metros quadrados, Avenida Moarama, um templo de alvenaria, uma casa pastoral de alvenaria, congregação do distrito de Santa Felicidade, lote 3, quadra 26, área de terra 500 metros quadrados, um templo de madeira e uma casa pastoral de madeira. Bens móveis: automóvel Uno Smart 1.0 2001, a gasolina, cor cinza, placa CLZ 2315. Lotado em Itapira. Automóvel Fiat Siena ELX Flex 1.4, ano fabricação 2008, modelo 2009, cor prata, placa AQY 8533. Veículo com financiamento em andamento. Lotado em Cidade Gaúcha. Ficando a diretoria do novo campo responsável para regularizar a referida documentação. Em seguida, o pastor Robson Brito apresentou o estatuto que irá reger a igreja em Cidade Gaúcha, declarando que precisaríamos ler artigo por artigo. Todavia, o pastor José Benedito Tiburcio pediu a palavra e propôs que fosse aprovado como está, pois os membros já conhecem os termos do estatuto. Tal sugestão foi apoiada pelo pastor Valdivino Francisco Dias, evangelista Benedito Paes Palazini, presbítero Gesildo Antônio de Oliveira, tendo em vista que, segundo eles, é o padrão fornecido pela CIADEP e todos os convencionais presentes já o conhecem. Mas alguns irmãos apoiaram a proposta e o senhor presidente da AGE perguntou o que o plenário pensava sobre isso. E todos concordaram por unanimidade em aprovar o estatuto integralmente. Em seguida informou que nada mais havia para ser tratado e às 21h45 declarou então encerrada a presente AGE, determinando a mim, a secretária DOC, evangelista Ezequias Vieira Cavalcante, que lavrasse e encerrasse a presente ata, qual, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente da Assembleia de Deus de Paranavaí, pelo representante do presidente da CIADEP, pastor Robson Brito, José Brito, dispensando as demais assinaturas por já constarem na lista de presença, assinada pelos membros, a qual será encaminhada para o devido registro no cartório de registro civil das pessoas jurídicas da cidade de Paranavaí, da cidade de Cidade Gaúcha, comarca de Cidade Gaúcha. Finalmente, o pastor Robson José Brito louvou a Deus pela oportunidade, parabenizou os irmãos e agradeceu a todos. Na sequência, o pastor Isaías Guedes deu as considerações finais, finalizando a Assembleia Geral Extraordinária, e foi dirigida a Deus uma oração que tem sido impetrada, e a bênção apostólica a todos os presentes. Lida a ata pelo senhor secretário, a Assembleia quer aprovar essa ata. Alguém tem alguma consideração a fazer? Pastor Gilberto? Pastor Guedes? Alguma consideração? Tá bom. Tem alguma só uma repetição da nomeação sua, né, como secretário? Tem algum outro detalhe só linguístico? Nada que vá, nós vamos alterar alguma coisa só linguística, alguma coisa de acentuação, alguma coisa bem só ligada à formalidade ali, nada de mudar o conteúdo. A Assembleia aqui reunida aprova essa ata como ela está lida. Levante sua mão. Aprovada por unanimidade. Nesse momento, o pastor Navarro estará dando uma palavra em nome da 5ª região. Irmãos, neste momento, não sei se para nós um momento bastante maravilhoso, nosso presidente, pastor Robson José Brito, ele nos faculta a oportunidade para parabenizar em nome da nossa 5ª região eclesiástica, primeiramente, pastor Isaías Guedes, pela decisão que hoje se concretiza no campo de Paranavaí. Até hoje, um só campo
e a partir de hoje 6 campos, né? Paranavaí, Alto Paraná, pastor Benjamin Guedes, e Rondão, pastor Sidney, Paraíso do Norte, pastor José Nivaldo, Guairaçá, pastor Barbaci, e Cidade Gaúcha, pastor Gilberto. E nós queremos, em nome da nossa 5ª região eclesiástica, eu me sinto alegre de fazer parte da 5ª região. Todo lugar que a gente chega, os obreiros dizem: a 5ª região é a região mais frequentada pelos seus líderes, e nós queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos, que até hoje éramos 15 campos, a partir de hoje somos 20, né? Nosso grupo está aumentando, viu, pastor Cícero? E nós agradecemos a Deus pela vida destes irmãos, que nós conhecemos eles há muitos anos, né? Faz muitos anos que nós caminhamos juntos, e nós queremos, em nome da nossa 5ª região, agradecer a Deus pela vida dos nossos companheiros, que a partir de hoje, o último que for empossado, pastor Gilberto, que possa estes 5 campos que foram desmembrados de Paranavaí possam ser campos abençoados, prósperos, e que a bênção de Deus continue repousando sobre a vida de cada um dos nossos companheiros. Que Deus os abençoe e que a graça do Senhor continue sendo abundante na vida dos nossos irmãos. Eu sempre já ouvi muitos irmãos de outros campos dizer, não é? A 5ª região parece uma mini convenção, e hoje pastor Robson sabe disso, que não é fácil qualquer congregação hoje hospedar a nossa 5ª região, porque temos reunião com 300, 400 pessoas, o ambiente fica um tanto difícil, mas até aqui o Senhor tem nos dado vitória, e Ele continuará nos abençoando, sem dúvida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos fora facultada. Que Deus abençoe pastor Robson na liderança da nossa 5ª região, que tem sido uma bênção. Eu deve muito ao pastor Navarro, que foi por alguns anos o presidente da mesma. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Senhor presidente da Assembleia de Deus de Paranavaí, também de Cidade Gaúcha, eu chego à conclusão da minha participação, e eu quero agradecer ao senhor pela honra, oportunidade de estar aqui, e quero agradecer à Igreja do Senhor aqui de Cidade Gaúcha e os outros 4 campos autonomizados, porque nós fomos obrigados, né, pastor Guedes, a marcar as assembleias em dias assim que a gente considera difícil para congregar o povo. Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, porque o pastor Guedes, nós esperamos ele se recuperar da sua cirurgia, e graças a Deus isso aconteceu muito bem. E depois também tinha agenda de alguns compromissos meus, compromissos deles, e nós fomos obrigados a marcar nesses dias. E eu quero agradecer todos os irmãos que vieram aqui desta igreja, das demais, e também em nome da nossa convenção, em nome do nosso presidente, eu quero agradecer a grande fineza da Câmara de Vereadores desta cidade de cancelar a reunião para estar aqui, e eu quero agradecer a presença do vice-prefeito, Dr. Giovanni Bonadiman Blanco, e também agradecer os 5 vereadores que se fizeram presentes na pessoa do seu presidente, vereador Claudinei Ribeiro. Que Deus abençoe os senhores e a senhora vereadora Maria Marlene Borsari.
também o senhor José Ribamar Mendes, que os acompanhou, também ao prefeito de Itapira, o senhor Hélio, a nossa gratidão. Pastor Lima não pôde se fazer presente, que é o vice-coordenador da 5ª região, e o pastor Gessé, nós também estamos perdendo ele da 5ª região, que amanhã ele está assumindo em Baiti, está viajando para lá, por isso que ele não veio. Então, em nome de Jesus, eu declaro encerrado a minha parte aqui e a parte jurídica da Assembleia Geral, pedindo aos irmãos, ao senhor presidente Isaías Guedes, irmão Gilberto, e também o secretário Adoc, que assinem a nossa ata para depois ser efetivados os registros competentes. Então, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos encerrada com a bênção, com a graça e com o poder de Deus.